Lugar. Boa noite. Muita confusão, gritaria e desmaios hoje de manhã na fila por um emprego. A polícia estoura uma fortaleza do jogo do bicho. A venda de eletrodomésticos dispara com real. E no Olho Vivo você vai ver como garantir os seus direitos de consumidor. Nós vamos discutir as propostas do movimento Viva Rio contra a violência na cidade, com o coordenador Rubens César Fernandes. E no esporte, os treinos de Vasco e Botafogo, com destaque para o atacante Túlio, que mostra que também sabe cantar. O Rio Manchete está começando com todas essas notícias daqui a um minuto. Vinha pra que serve o cartão da criança? Muita confusão e mais de 12 horas de espera pela oportunidade de um emprego. Milhares de pessoas formaram uma fila interminável no calçadão de Campo Grande, zona oeste do Rio. A causa é o desemprego e a consequência, a histeria, os gritos e o mal-estar por causa do sol forte de mais de 3.000 pessoas que se espremiam no calçadão de Campo Grande, zona oeste do Rio, para brigar por 280 vagas em uma loja feminina e outra de departamentos. Apesar de terem chegado aqui na noite de ontem, a maioria nem sabia por qual emprego procurava ou qual seria o salário. Que horas você chegou aqui? Cheguei aqui, umas 11h30 aí. 11h30 da noite de ontem? É. Você está desempregado há quanto tempo? Já tem o quê? Tem mais de um ano. Você sabe quanto você vai ganhar caso você seja contratado aqui? Não sei não. Não importa quanto. Não importa. Quer trabalhar. O importante era entrar, se inscrever e descobrir que para tentar ganhar um salário médio de R$108 nessa loja feminina, amanhã vai ser preciso entrar na fila novamente. De acordo com o diretor da loja, a única chamada foi feita através de cartazes. Ele conta que já está acostumado com essas reações das pessoas. Para mim é quase normal, porque em todo lugar onde nós fazemos seleção é mais ou menos isso aqui. Do lado de fora, o empurra-empurra era para tentar entrar. 50 PMs foram chamados para conter o tumulto e as lojas vizinhas ficaram com as portas fechadas. A fila para a loja de departamentos estava bem mais organizada, porém cheia do mesmo jeito. Aqui eram distribuídas senhas e 1 hora depois das portas terem sido abertas, 200 pessoas já haviam se inscrito. Tanto sacrifício para saber quem serão os 180 felizardos que na quarta-feira que vem vão ter um novo emprego. Ao meio-dia, o calçadão continuava tomado pelos candidatos. Como a loja de roupas femininas encerrou as inscrições, pois só havia 1.500 fichas, as pessoas correram para a fila do bazar. Mas aqui, muitos se decepcionaram, pois as inscrições eram só para as pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro e março. O jeito foi pegar a bolsa e voltar outro dia. Só que mais cedo para garantir a vaga. E aí, ficou decepcionada? Demais, tô indo até embora. Amanhã eu aproveito e vou logo dormindo logo aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Muita gente curiosa parou hoje para ver 2 homens que se penduravam nas árvores do centro do Rio. Mas não era nada de sobrenatural, e sim um serviço de rotina para a poda das árvores da rua uruguaiana. Os funcionários da Fundação Parques e Jardins, que se equilibravam em cima das árvores com grande habilidade, chamaram a atenção de muitas pessoas. Em alguns momentos, a rua chegou a ser interditada para o trânsito. O comércio do Rio segue a tendência dos outros estados e acredita nas vendas a prazo. O consumo, pelo menos, dobrou. As vendas de eletrodomésticos no Rio aumentaram em cerca de 40% nos últimos dias. De acordo com uma pesquisa da Associação Comercial, o principal motivo é a facilidade no pagamento com a estabilidade do real. O crediário com prestações em 10 a 12 vezes atrai os consumidores que conseguem comprar a prazo, o que era impossível de se pagar à vista. É uma facilidade maior. A gente pode comprar aos poucos. Isso ajuda, que o salário realmente é baixo, é pouco. À vista não dá pra comprar não, né? Do jeito que as coisas tá, né? Aí eu vi essa promoção aqui do fogão aqui, aí vim comprar,
poder pagar aqui, ó. Pagamento só daqui a 30 dias, né? Quer dizer, as condições que nos permitem, né? Nesta loja de eletrodomésticos, com uma rede de vendas em todo o país, 70% das vendas são financiadas em 12 vezes. As geladeiras são as mais procuradas e o prazo de entrega pode chegar a mais de 15 dias. Mas mesmo com as facilidades dos crediários, o mais importante ainda é procurar o melhor preço. O PROCON é um órgão de defesa do consumidor que procura resolver os problemas amigavelmente. Quando isso não é possível, o consumidor é encaminhado ao juizado de pequenas causas. Para que casos o consumidor pode vir aqui reclamar? Quando ele tiver um produto não entregue, produto com defeito e plano de saúde, serviços públicos em geral e serviços, tipo assim, um pedreiro que combinou uma obra, não concluiu. A pessoa pode mandar um procurador para resolver o problema? As reclamações normalmente são feitas pessoalmente. Caso não possa ser feito assim, ele pode mandar uma pessoa trazendo identidade CPF, entendeu? E 2 xerox daquilo que ele reclama. E a pessoa deve se encaminhar a que endereço ou se comunicar através de que telefone? Buenos Aires 309, no telefone 224-5184. Se você tiver alguma reclamação sobre algum produto ou serviço e quiser fazer alguma denúncia, ligue para nós no telefone 555-4248, das 9 às 11 da manhã. A seguir, o estouro de uma fortaleza do jogo do bicho e um novo espaço para os macacos no zoológico. Aguarde só um minuto. Cine Manchete. Moradores da favela Nova Brasília, em Bom Sucesso, na Zona Norte, fecharam a Avenida Itaoca com pneus em chamas, além de pedras e madeiras. Foi um protesto contra o assassinato de um rapaz no sábado passado. Eles acusam um policial militar. Estourada mais uma fortaleza no jogo do bicho, na Zona Norte do Rio. Dessa vez, a polícia encontrou faixas de campanha política junto com material da contravenção. A pedido do juiz Henrique Pinto Basílio, da 1ª Corregedoria Geral de Justiça do Rio, agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar estouraram no início da noite desta segunda-feira um ponto do jogo do bicho que funcionava num cinema desativado no bairro de Cascadura, Zona Norte do Rio. Cumprindo ordens do Ministério Público, os policiais não permitiram filmagens do material apreendido. Apesar disso, foi possível ver esta roleta que estava na entrada. No local foram encontradas 13 faixas de campanha de vários políticos de partidos diferentes. Foram presas 15 pessoas que foram levadas neste ônibus da PM para a delegacia da área. Com a chegada à delegacia do promotor Antônio José Moreira, da equipe do Procurador-Geral de Justiça Antônio Carlos Biscaia, o material apreendido será analisado para identificar o banqueiro do bicho responsável pelo ponto. O Ministério Público vai também investigar se há ligações entre a contravenção e as faixas de campanha eleitoral encontradas no local. Provavelmente deve ter havido apreensão de material contravencional. Lá é um lugar de apuração de jogos de azar. E as pessoas presas em flagrante serão submetidas às formalidades legais. E por falar em bicho, a Fundação Rio Zoo reinaugurou hoje a Ilha dos Macacos, um espaço todo reformado que vai abrigar os macacos-aranha. Depois de quase 9 meses em reforma, a Fundação Rio Zoo reinaugurou hoje a Ilha dos Macacos, considerada um dos lugares mais atrativos do zoo. Esse espaço existe há pouco mais de 20 anos e foi construído para abrigar ursos pretos americanos. Só que depois de pronto, a direção do zoológico percebeu que o tamanho foi mal calculado e não era suficiente para abrigar os animais. Desde então, vários bichos já passaram por aqui. E agora, essa é a nova casa dos macacos-aranha, também conhecidos como coatar de testa vermelha. Aqui, tudo foi planejado para produzir o habitat natural dos macacos. Muitas plantas, bananeiras, além de pneus, cordas e traves para diversão. O diretor do zoológico de Pretória, na África do Sul, aproveitou o convite para a inauguração e visitou o zoo junto com o presidente da fundação. Ele ficou encantado e garantiu que falta apenas acertar alguns detalhes para concretizar a doação de 2 rinocerontes.
é uma pessoa importantíssima nessa tentativa nossa de receber aqui o casal de rinocerontes. Ele já sai com um parecer favorável em relação ao zoológico e vai, inclusive, nos ajudar a indicar uma área das duas que nós temos aqui e as reformas que nós vamos precisar de fazer para poder receber o rinoceronte. E quando é que chegam esses animais? Olha, a expectativa que ele mesmo disse é que a discussão que ele vai ter com o embaixador, inclusive da África do Sul, em relação a ver o prazo de como trazer, se viria por avião, por navio, talvez outros animais viriam da África do Sul, e vai ser não só uma permuta de animais entre o Brasil e a África do Sul, mas também um intercâmbio entre os países. Isso é uma coisa importante que vai facilitar essa chegada dos rinocerontes aqui no Rio. A Confeitaria Colombo está completando 100 anos e a festa vai acabar em samba. Este espaço do século passado no centro do Rio vai ser enredo da escola de samba Império da Tijuca no carnaval do ano que vem. Fundada em 1894 na rua Gonçalves Dias, no centro da cidade, a Confeitaria Colombo logo se tornou o ponto de encontro entre literatos e políticos do Rio de Janeiro. Os cristais Baccarat e Luís XV são do tempo em que se faziam banquetes para o rei Alberto I da Bélgica e a rainha Elizabeth da Inglaterra. Este ano, o mais importante ponto de encontro do início da República vai completar 100 anos de idade. Em homenagem, uma escola de samba do Rio de Janeiro vai transformar a sua história em samba enredo. O carnavalesco Miguel Falabella, há 3 anos na escola, escolheu o tema. Então eu acho que é uma justa homenagem fazer um carnaval homenageando essa confeitaria que acompanhou o crescimento do Rio de Janeiro. A escola vem em 30 alas, exaltando a arquitetura Art Nouveau do prédio, estilo do tempo dos antigos carnavais. A escola não esqueceu da vida social da confeitaria, onde presidenciáveis e até as torcidas do Flamengo e do Vasco se encontravam. Isto há 100 anos, como mostra a fantasia das baianas, o bolo de aniversário para Colombo. Não dá para comer, dá para usar. No próximo bloco, nós vamos conversar com o coordenador do movimento Viva Rio, Rubens César Fernandes, que tem alguns planos para combater a violência. Voltamos já. Rede Manchete, 40 emissoras em rede nacional, unindo todo o Brasil. A nossa entrevista de hoje é sobre o movimento Viva Rio, que tem várias sugestões para diminuir a violência na cidade. Nós vamos conversar com o coordenador do Viva Rio, Rubens César Fernandes. Bom, Rubens, vamos começar relembrando as pessoas o que é o movimento Viva Rio. Ele nasceu faz um ano agora, tem um ano de vida. Nasceu em seguida a 2 tragédias, da Candelária e do Vigário Geral. Foram pessoas de vários meios da cidade, gente de empresário, sindicato, liderança de favela, gente da mídia, da cultura, né? O Betinho tinha que estar lá. Foram essas pessoas que se reuniram para fazer a pergunta, bom, e nós cidadãos, e nós moradores da cidade, o que podemos fazer? E foi em resposta a essa pergunta que surgiu o Viva Rio. Bom, nesse momento, ontem inclusive o governador Nilo Batista esteve aqui no programa e confirmou que realmente tem agendada já uma reunião, sugestão do Viva Rio, reunindo representantes de várias entidades e das Forças Armadas para discutir essa questão da violência. Como é que vocês estão avaliando isso? A gente acha que essa reunião é muito importante porque ela pode botar um pouco de ordem nesse cenário, entendeu? São as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o governador, o ministro da Justiça, eles juntos, demonstrando que tem um problema comum e que podem juntos resolver isso, junto com a sociedade. Então, sair um pouco desse cenário conturbado, de acusações, de ameaças, etc., e pensar coordenadamente. Essa é a intenção da proposta. Até porque a intenção não é ganhar nem perder eleição, e sim combater a violência. Tem, né? gente de todos os partidos, de todos os movimentos, de todas as orientações. Não é um movimento político, não é partidário. Nosso interesse não é eleitoral. O que a gente quer contra as eleições é cabeça fria, as pessoas pensando direito, mas nosso objetivo não tem nada a ver com a eleição. E quais são as propostas concretas, então, nesse momento do Viva Rio? Há várias. Eu vou falar de 2, quem sabe ficar só em uma, porque cada uma é um mundo a resolver, né? Há 2 propostas agora, para essas próximas semanas. É o policiamento comunitário em Copacabana, que vai começar, e também a questão dos meninos de rua, que está sendo trabalhada com a prefeitura também para setembro. Uhum. Bom, vamos ouvir agora uma pergunta da população. Oi, eu gostaria de saber se caso o governo do estado não apoiar essa ideia de colocar o exército aqui em Copacabana, qual é a outra sugestão que você teria, no caso, para solucionar os assaltos aqui?
Para Copacabana, justamente, a gente tem essa proposta do policiamento comunitário. Significa o seguinte, integrar todos os serviços de polícia que já existem, inclusive da Prefeitura. A Guarda Municipal vai aumentar o seu efetivo em Copacabana. Em segundo lugar, trazer novos policiais que estão acabando de sair da Academia de Polícia, gente jovem que foi treinada para um tipo novo de policiamento. Eles vão caminhar pelos blocos da cidade, pelos blocos de Copacabana. Eles vão ser apresentados aos síndicos, aos donos ali do comércio, da igreja, da escola. Eles vão ser pessoalmente contactados. E para que se possa ter essa relação, a gente está propondo que se formem comitês de moradores que representem as instituições da área, daquela pequena área, da escola, da igreja, do comércio, para reunir com esse policial, né? E para discutir os problemas que estão surgindo ali. Então, é um tipo de policiamento que envolve a comunidade, a participação da comunidade na resolução dos problemas. Bom, vamos a mais uma pergunta da população. Tá bom, eu pude ver aqui, eu sou turista, sou argentino, pude ver que muita gente tem arma aqui. Eu queria saber se é fácil conseguir uma arma sem permisso, se acha um organismo de controle, porque não pode acreditar que todo mundo tem uma arma aqui, e é muito perigoso. O colega turista argentino tem toda a razão, isso é uma situação muito alarmante. As pessoas com medo, nervosas, se sentindo ameaçadas, puxam uma arma e não se comportam com frieza, com profissionalismo. O amador não sabe usar arma. A arma deveria estar na mão de gente muito bem treinada e, mesmo assim, muito bem controlada. Porque o que faz é aumentar a violência, o que faz é gerar situações terríveis. De repente, em problemas de trânsito, em problemas bobos, as pessoas estão puxando a arma, puxando antes de ser agredida. É toda uma reação irracional, perigosa. A gente quer o desarmamento, sim, da cidade, desarmamento dos bandidos, com certeza, mas desarmamento também das pessoas cidadãs de bem que não tem por que estarem portando armas aí como se fossem cowboys em pleno faroeste. Rubem, como é que a população pode participar? O cidadão está nos assistindo e quer integrar o movimento de varrido. Olha, várias maneiras. Eu vou dizer agora, importante, para Copacabana, né? Uma coisa importante vai começar a acontecer aí, é um novo tipo de policiamento. Procurem a sua igreja, a escola, a associação de moradores, qualquer vínculo institucional que você tenha por aí em Copacabana, e faça essa pergunta, eles saberão responder. É importantíssimo que a gente consiga agora, em Copacabana, para experimentar, dando certo, a gente procura para outros bairros uma relação mais próxima entre os moradores e a polícia. Porque se eles não estão próximos, de fato, acaba não funcionando bem, um tendo medo do outro, não é? E a coisa não vai para frente. Quer dizer, essa aproximação entre os moradores e a polícia é a proposta para Copacabana, para setembro já, e você procure a sua igreja, a escola, o que for, e você encontrará como participar. Obrigada, Rubem, boa sorte. Vamos esperar que todo mundo realmente integre essa corrente aí pela paz na nossa cidade, no nosso país. É uma corrente de longo prazo, não vai nada resolver amanhã, mas é preciso começar. É isso aí, a gente espera que seja realmente uma integração, né, de todos que querem a paz no Rio de Janeiro. Obrigada, Rubem, e vamos continuar com o nosso jornal. O subprefeito do centro do Rio se reuniu hoje com representantes do comércio para decidir como vai ser a transferência dos camelôs. Eles estabeleceram uma comissão formada por comerciantes das ruas São José, Ouvidor, Uruguaiana, Quitanda, Carioca e o Saara, para contratar uma firma de segurança. E por falar em camelôs, esse vai ser o assunto da nossa entrevista de amanhã com o subprefeito do centro, Augusto Ivan Pinheiro, e Silvio Cunha, presidente dos clubes lojistas. Aqui no Rio em Manchete, depois do intervalo, um giro pelos treinos do Vasco e do Botafogo, com destaque para Túlio, que além de artilheiro do Campeonato Brasileiro, se arrisca a cantar música sertaneja. De segunda. Os camelôs voltaram a causar tumulto no centro da cidade. Armados com pedaços de pau e pedras, eles ameaçaram os comerciantes que fecharam as portas das lojas. Vários disparos de tiros foram ouvidos. 3 pessoas ficaram feridas. O Vasco ganha um reforço para enfrentar o Cruzeiro amanhã em Belo Horizonte. O meio-campo, William, renovou o contrato e é a grande esperança do time para melhorar a colocação no grupo C do Campeonato Brasileiro.
Ele tem altura de criança e futebol de gigante. Veio do Pantanal Mato-Grossense para conquistar a cidade grande. Não é veloz, mas é rápido de raciocínio. Criar é sua especialidade. Sem ele, o Vasco tem que se contentar com o 3º lugar no Grupo C, com 3 pontos ganhos. Apenas 50% de aproveitamento. Agora, de contrato renovado, o baixinho deixa o Vasco confiante na reabilitação. Com ele, o tricampeão do Rio sonha com a vitória sobre o Cruzeiro, mesmo no Mineirão. Só que a alegria do Vasco pode durar pouco. O destino de William parece estar traçado. O Japão, a partir de janeiro. Já teve essa sondagem, já essa perspectiva de futebol japonês, né? Mas isso depende muito dentro de campo. Então, se eu vier fazendo o que eu venho fazendo dentro de campo, acho que não tem por que acontecer uma coisa boa. Mas, a princípio, é pensar no Vasco, pensar em colocar o Vasco na frente desse brasileiro. Você pode deixar de ir para o Japão para ter uma chance na seleção brasileira, ou já está definido que você vai para o Oriente? Não, acho que isso aí hoje em dia você não dá para esperar muito, né? Esse negócio de seleção é uma incógnita, às vezes você fica esperando e você não é chamado, então acho que você não pode trocar o certo por duvidoso. Então acho que o que tiver certo na minha frente, tiver um palmo da minha frente, eu seguro. Depois da goleada sobre o São Paulo, o ambiente no Botafogo é de muito otimismo. O clima de alegria depois da bela vitória sobre o São Paulo por 4-0 fez o otimismo imperar entre os jogadores e toda a comissão técnica. Túlio é um dos mais animados. Afinal, ele é o artilheiro do campeonato com 4 gols em 3 jogos. Agora o centroavante promete pelo menos mais um gol contra o Atlético Mineiro. Prometo muito, mas não sou político, né? E costumo cumpri-las. A maior preocupação do técnico Renato Trindade é justamente o excesso de otimismo entre os jogadores. Trindade procura passar para a equipe que, apesar do Atlético ter perdido 2 jogos, o time mineiro está vivo e vai dar muito trabalho. Um grande time que com certeza vai subir de produção e a gente não pode ser o bode expiatório, né? A gente vai jogar com muita seriedade para conseguir esses 2 pontos e não brincar de maneira nenhuma. O Atlético é muito poderoso. Túlio e Mauricinho já provaram que entendem de bola e que juntos vão infernizar a vida dos zagueiros adversários. Mas o que os torcedores não sabem é que a dupla tem uma outra qualidade. A gente, além de ser bom de campo, né, na bola, a gente também tenta ser bom de música. Mostra então. Vamos. Faz mais uma vez comigo, oh, oh, só mais uma vez comigo. Boa noite e até amanhã. Olha